E eu queria entrar e o homem não deixava, que eu tinha que pagar. Eu tinha descido sem nada, só com as crianças segurando na mão de uma e a outra do lado. E ali uma mulher viu e brigou com ele: você deixa essa mulher entrar aí agora, você não tá vendo a situação dela, você vai proibir a mulher entrar dentro do banheiro dessa situação. E aí, pessoal, vocês estão gostando da minha história, da vida real? Então curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas. E aí, como a gente já estava nesse novo local de trabalho, um ponto muito grande, o trabalho era muito, mas a gente firme no trabalho, e eu amava o que eu fazia, eu dava o meu melhor, até porque a gente fornecia para 5 firmas, e ali o pessoal, as autoridades, era tudo meus freguês, eles iam lá na cozinha me procurar para fazer aquele jantar especial para ele, pessoal da prefeitura, era aqueles pessoal os pessoal cristãos, evangélicos também. E ali eu continuei aquele trabalho. Aí um dia um cunhado meu chegou lá. Aí esse dia meu esposo e meus filhos, David, ficou o tempo todo lá com ele, eu cuidando lá na cozinha. E quando foi já umas 5 horas da tarde, foi eu que percebi que o menino não estava ali. Eu desconfiei que ele não apareceu lá onde eu estava. Aí eu perguntei pro Avelino: cadê o David? Aí ele: não, eu pensei que ele estava aí com as outras crianças, aí nada. E a gente ficou desesperado, porque não sabia onde esse menino tinha ido. E a preocupação é porque no fundo da churrascaria passava um rio. E a gente colocou na rádio ali naquela cidade que é pequena, ali já era muito conhecido. E todo mundo procurando na cidade, para todo lado, e nada, ninguém não encontrava. Chegou 6 horas, nada. Aí o desespero era grande, cada hora a gente ficava mais aflito. E o trabalho ali para ser feito, eu não tinha como estar abandonando aquele serviço, ali eu tinha que continuar. Aí foi que um do pessoal da firma, que a gente fornecia alimento, pegou o carro e chamou o Avelino para ir na estrada até um certo local para ver se encontrava alguma pista, sabia de alguma coisa, ou até ir mesmo na próxima cidade, porque até então ninguém sabia nada. Quando chegou já era tarde da noite, em um certo lugar lá daquela estrada, tinha um carro parado. Aí eles perceberam o carro ali e foram ver. Aí era o irmão do meu esposo que estava ali naquele lugar, e o menino estava dentro do carro, no banco de trás, dormindo, porque o carro tinha quebrado. E ele disse que não viu quando o menino entrou no carro. Ali ele estava dormindo, bêbado, naquele carro ali. Aí ele voltou com esse menino, ia chegar depois da meia-noite em casa. A gente não tinha dormido ainda, aflito, uma aflição muito angustiante, sem saber notícia desse menino. Aí ficou tudo bem. Aí a gente continuou nosso trabalho, muito movimento. Aí a minha mãe me ligou pedindo para avisar para Avelino que aquele senhor que a gente foi lá buscar ajuda espiritual com ele, no espiritismo, para dar início ao nosso trabalho naquele local, estava querendo que ele fosse urgente lá naquela cidade, que era em outra cidade, no Maranhão mesmo. E aí ele não quis ir, ele mandou eu ir, disse que não ia, que era para mim, e eu fui. Só que quando eu cheguei lá, aquele senhor lá que trabalhava, ele incorporou com um espírito que ia fazer o atendimento. Só que ele falou que não tinha mandado me chamar, que não ia resolver nada, que já tinha visto ele cair num buraco e não ia mais poder fazer nada, porque ele desobedeceu. Mandou eu voltar, eu vim embora e cheguei e falei pra ele o que tinha acontecido. Aí eu também pensei assim, mas aí eu não dei muito, não me preocupei com aquilo. Continuei ali meu trabalho e ele também. Só que logo, alguns dias depois, a gente começou, teve muito problema com funcionário. Nunca tinha acontecido de funcionário ter desentendimento. E as pessoas que iam trabalhar não aguentavam trabalhar muitos dias, eu tinha que assumir quase tudo só, assim, a cozinha, e era muito trabalho. E eu tinha contratado um cozinheiro, porque já era muito serviço, eu sozinha não estava mais dando conta. Ele adoeceu um rapaz que fazia o churrasco, aí teve que ficar eu fazendo quase tudo, ele tive que ficar na churrasqueira, ao mesmo tempo fazendo outro tipo de comida. Eu tive que contratar muitos ajudantes, porque a parte mais difícil era comigo. Eu não podia sair dali de dentro um dia sequer, porque eu era que entendia tudo, quanto que eu ia fazer, de tudo. Porque a gente fornecia, era 90 café para o campo, fornecia 90 panecas para o almoço, e fora os engenheiros, o pessoal da cidade, que vinha ali, e as pessoas que queriam almoçar ou jantar ali naquele local. E aí começou esses problemas. Aí meu esposo já começou também para um jogo de baralho que tinha do lado ali da churrascaria. Ele já não dava muita atenção mais no serviço, aí ficou muito complicado. A gente tinha que colocar 2 garçons para trabalhar, uma moça para ajudar. E ele sempre saía, às vezes não ficava no horário que deveria estar ali, porque era muito, a gente precisava de muita atenção no trabalho.
E aí eu me senti um dia um pouco doente, senti uma dor muito forte do lado da costela. Aí aquela dor cada vez ia aumentando. Aí eu procurei o médico disse que eu estava com começo de uma pneumonia. Ele disse que eu tinha que ficar pelo menos uma semana internada no hospital para me tratar, que não tinha como eu me tratar trabalhando ali. Só que eu nunca encontrava uma pessoa que assumisse aquele trabalho que eu tinha ali. Eu tinha um compromisso com aquele povo, mas aí eu insisti, sem obedecer a medicina, fiquei trabalhando ali na frieza, na quintura da churrasqueira, e ali aquela dor foi aumentando, e eu comecei já, quando eu tossia, saía como se tivesse um sangue já coalhado dentro de mim, e saía tosse, saía aquele sangue. Chegou um dia que a dor era aumentando tanto que eu tive que pedir ao meu esposo, Avelino, para aplicar injeção em mim, que a dor era tão grande. Era um dia de domingo, não tinha uma farmácia que tivesse alguém que aplicasse aquela injeção. E a dor era muito grande, eu já não aguentava. Ele disse, não, você vai ter que dar essa injeção em mim, porque eu não aguento de dor. E aí chegou um dia também que eu já estava tossindo quando vi um sangue vivo, como se tivesse alguma coisa sangrando dentro de mim. E aquela dor era forte, muito forte, eu já não conseguia mais fazer quase nada. Às vezes eu tinha que me deitar, descansava um pouco, voltava. E eu não encontrava ninguém para assumir aquele trabalho. E eu com as crianças ali, estudando, e aí eu tinha o Júnior, que era pequeno na época também, aí ele começou a ter problema sério de respiração. Ele ficava várias vezes tendo que ir para emergência, passando mal, que não conseguia respirar, com falta de ar. E eu também doente desse jeito. E aí eu já nem sabia mais o que fazer. Aí chegou um certo dia que eu não consegui mais. Eu não conseguia arribar a uma colher de tanta dor. E a fraqueza que eu comecei a sentir, comecei a ter febre, calafrios. Aí a gente entrou em acordo com o pessoal da firma, no carro eles foram me levar para a cidade da minha mãe. Eu fui para casa dela e levei as crianças menores e deixei as outras. E deixei uma pessoa que era um aprendiz, que era da minha confiança, para ficar ali, assumir meu lugar. Mesmo sem saber, eu não tive que deixar, que eu não tinha mais como fazer nada. Chegando naquela cidade ali onde minha mãe, eu fui para o hospital lá, nada adiantou. Parecia que quanto mais eles me medicavam, mais a dor aumentava. Eu voltei para casa da minha mãe, lá eu era tanta dor que eu não conseguia dormir, eu não conseguia nem me alimentar, porque respirava, doía, se eu sentava, doía. Ali eu me debruçava por cima do sofá, tentando cochilar um pouco, mas não conseguia, porque a dor era muito grande. Aí a minha mãe avisou para aquele senhor, aquele espírita que era nosso amigo, para vir lá, para fazer um atendimento na casa da minha mãe mesmo, que não tinha nem como eu ir lá. Ele veio, aí ele incorporou com o espírito que ia fazer o atendimento, eu conversei com ele, aí ele passou que eu ia ficar bem, ele mandou que comprasse 3 vidros de remédio, aí ele falou a farmácia que era no Piauí para ir comprar lá. Ainda bem que nesse dia, meu irmão tinha chegado, estava lá, ele de São Paulo, ele tinha vindo. Aí o dinheiro que eu trouxe era tão pouco que a gente tinha pressa, meu esposo não deu nem dinheiro. Aí ele pegou, deu dinheiro para minha irmã foi no Piauí comprar esse remédio nessa farmácia que ele indicou que tinha, só tinha nesse lugar. Aí ela veio e só tinha 2 vidros de remédio. Aí eu fiquei lá vários dias com a minha mãe, eu colocava complexo de água morna e tomando a medicação, e eles iam lá todo dia para fazer as orações, os atendimentos. Aí ele falou que eu ia ficar bem. Aí logo eu parei de ficar sentindo aquela dor também, logo começou a parar de sangrar, já não tava mais cuspindo sangue, parou a tosse. Aí ele passou uma dieta pra mim, disse, você vai ficar bem, mas eu tenho uma dieta pra você vai ter que obedecer essa dieta, porque se você desobedecer, essa dor vai voltar pior, você vai ficar muito mal mesmo. Você vai ter que dormir 7 meses separado do seu marido, você não pode dormir com ele durante 7 meses. E aí você vai conservar dentro do quarto, lá no seu trabalho, uma rosa vermelha, um copo com água. Você não pode deixar aquela rosa murchar, antes que ela murche, você troque por outra. E se você fumar uma carteira de cigarro, você vai fumar metade de cigarro. Ou então, se você fumar a metade, você fume menos. Aí, naquela hora, eu tomei uma decisão. Que eu não ia fumar nenhum. Durante aquele período que eu ia fazer dos 7 meses, eu não ia fumar. Ali eu não fumei mais. Durante aquele período que ele passou, eu não fui mais fumar, nem fui mais beber, nada. Só tomando a medicação. Onde eu tinha que tomar um banho todos os dias, só era para banhar às 6 horas da tarde, com um banho com as ervas que ele ensinou para mim tomar banho. Ali eu fiz tudo aquilo. Eu voltei para lá, para a churrascaria, eu já estava bem melhor, né? Eu já conseguia fazer algumas coisas, mas ainda não podia trabalhar na churrasqueira com aquela quentura que eu pegava. Que ali era muito quente, tinha 3 fogão e uma fornalha muito grande, uma churrasqueira, a cozinha era muito quente. E a gente continuou naquele atendimento.
Só que antes de eu voltar, eu estava recebendo muita reclamação, porque o pessoal que eu fornecia reclamou para mim, que disse que lá estava muito desorganizado, tinham queimado o tacho da carne um dia, no outro dia queimaram o arroz, aí cada dia tinha uma coisa, e eu muito preocupada com essa situação, porque eu procurava fazer o melhor para os meus freguês, e eu não podia fazer nada. Mas aí quando eu cheguei, eu fiquei lá dentro, observando, ensinando, ajudando, e elas tomando de conta. Só que ali meu esposo continuou com aquele jogo de baralho, ele não dava muita atenção. Aí algumas funcionários que estavam ali, que era da minha confiança, falou que estava sumindo coisa. Tinha um jovem lá que estava carregando, era de caixa de bebidas. E porque a gente fazia compra por quinzena. Naquela época ali a gente fazia compra por quinzena para dar aqueles 15 dias. E já não estava mais dando, não estava tendo algum desencontro em relação àquilo. A carne também a gente comprava, era de banda de boi. A gente comprava 80 quilos de frango, a gente comprava. Tudo era muito que era para dar aqueles 15 dias. As bebidas a gente comprava muito aqui para dar aqueles 15 dias. Às vezes nem dava, tinha que voltar antes. E ali era a gente sentindo a falta daquilo, não estava dando os 15 dias. Aí então a gente descobriu quem era que estava fazendo tudo, me contaram, aí a gente tive que despedir esse rapaz. E ali eu continuei naquele serviço. Aí meu esposo começou também a sair muito, desaparecia. Ali eu já fiquei sabendo que ele estava envolvido com alguma mulher naquela cidade e não dava atenção. E a luta estava sendo muito grande para mim, que eu tinha praticamente que dar conta de tudo sozinha. E ali eu ainda fazendo em tratamento, eu não podia pegar um peso, eu não podia botar força. Mas eu continuei assim mesmo, confiando no meu trabalho e nas pessoas que me ajudavam ali, todo mundo ali. E ali a gente deu continuidade àquele trabalho, mas não foi fácil, porque a gente começou a perceber que a gente fornecia uma quantidade de alimento e a gente foi somar. E não estava batendo. Aquela quantidade ali não estava dando certo, estava faltando. Então eu falei com meu esposo para a gente pedir aumento da firma em relação ao que a gente estava fornecendo. Ou eles aumentavam, então a gente encerrava o contrato com eles, porque a gente ganhava no café, mas no almoço a gente não ganhava. E ele nunca quis, ele não entrou nesse acordo, não aceitou de jeito nenhum. E aí a gente ali estava tomando muito prejuízo, e ele gastando muito dinheiro em jogo, ele preenchia muitas folhas de cheque. E aí era um problema aquilo dali que estava acontecendo, porque não tinha como dar certo. E dali a gente começou a tomar muito prejuízo mesmo, que já não estava mais dando para pagar nada. Ele já começou a comprar as coisas a prazo. E ali foi onde houve um grande problema de estar comprando a prazos. E ali não funcionou. Aí eu fiquei desesperada, porque a gente já tinha que pagar tudo atrasado, começou a dever o aluguel dali, começou a só ter problema, muito problema mesmo naquele lugar. Onde eu procurei ajuda de uma pessoa espírita naquele local, naquela cidade, eu fui pedir ajuda para eles em relação ao que estava acontecendo. Aí foi um certo tempo que eu acabei me envolvendo, eu procurava o pessoal da linha branca, aí depois eu comecei a procurar o pessoal da linha negra, o pessoal da linha negra mesmo. Aí eu pedi uma ajuda lá para eles e eles me orientaram que era para mim pegar a cueca do meu esposo, virar ela pelo avesso e enterrar dentro na cozinha pelo lado de dentro, né? Porque aí ele ia largar o jogo de baralho e que também ele iria parar de estar se envolvendo com mulheres. Que ali naquela época eu não tinha nem como eu me vingar, que nem eu me vinguei da primeira vez quando ele me traiu, que eu tomei a decisão de parar o trabalho, não trabalhar mais, colocar uma pessoa, só que ali eu não encontrava ninguém. Como que ninguém não aguentava o trabalho, era eu mesmo, só com aquela ajudante de confiança que era a pessoa que estava ali comigo. E na época lá eu fiz a revolta, a vingança foi de pegar e comprar muita roupa, calçado, joias, bijuteria, começar a ir no salão arrumar cabelo, contratar pessoas para arrumar as unhas. Essa foi a vingança que eu tive naquela época. Mas ali agora já não tinha como fazer nenhum tipo desse, até porque eu estava fazendo um tratamento na saúde. E aí eu também trabalho muito sobrecarregado, eu já nem olhava mais para o que ele fazia, mas eu pedi ajuda para eles. Foi aonde eles me deram essa orientação. E eu fiz aquilo que ele me passou. Tudo que eles mandavam, eu fiz. Mandaram eu ir no cemitério também, fazer um ritual lá. Eu fiz, obedeci. Eu fui lá nesse cemitério à meia-noite. E mesmo com medo, mas eu fui assim. Chamei um irmão que estava lá passando uns tempos comigo e ele teve coragem de ir comigo lá nesse dia, nesse cemitério. E aí tudo que eles pediam eu estava fazendo. Do jeito que eles me ensinavam, eu obedecia. Só que cada vez nosso trabalho estava fraquejando, até que chegou um dia que o dono daquele ponto pediu o ponto, porque ele já estava atrasando muito o aluguel
e não estava mais pagando em dias, até a luz, já estava atrasando a luz, a água, não conseguia mais pagar nada. Então foi aí o dia que foi muito triste, que a gente decidiu vender ali aquele local, aonde a gente chegou lá com um caminhão e agora a gente tava saindo sem nada, saindo em uma pampa de lá, que não tinha mais condição nem sequer para nada. Aí a gente saiu de lá, a gente saiu de lá na pampa. A gente chegou lá num caminhão e o que nós tínhamos dava uma carreta, nós saímos de lá e ia numa pampa, só com as malas e os filhos. Aí a gente foi para outra cidade, depois que vendeu tudo ali, que ficou, depois de pagar todos os fornecedores, pagar o dono da churrascaria ali. Aí a gente foi para uma cidade, tentar lá ver o que dava. Ele alugou um ponto na beira do rio, tentou lá, mas não funcionou, não deu em nada. Aí de lá a gente pegou e ele ficou vários dias ainda jogando baralho. Aí a gente decidiu voltar lá para aquela cidade onde minha mãe. E a gente voltou, porque ali já não dava mais nada. Por mais que ele tentasse ali naquele lugar, não funcionou nada. A gente tive muito problema ali. Ali eu já tava com gastrite, eu tava com muita dor, vomitava demais. Eu dei uma gastrite muito forte, anemia. Ali naquele período eu fiquei sabendo que eu tava no início de uma gravidez. Ali foi quando eu fiquei grávida da minha filha Scarlett. Aí a gente chegou lá na cidade da minha mãe, a gente procurou aquele amigo lá da gente que ajudou muito, né, a gente. Aí como ele tinha uma casa de fazer farinhada na parte do fundo e na frente, ele construiu um local que dava para morar. Ele cedeu pra gente ali por um período enquanto a gente se firmava para continuar. Ali a gente conseguiu um freezer e ficou vendendo frango. A gente vendia frango. E ali a gente ficou por um bom tempo naquele trabalho, aquela luta, e eu grávida da minha filha Scarlett, era uma dificuldade muito grande, eu com aquele tanto de criança, e a nossa vida já não era a mesma, passava muita dificuldade, mas ali a gente tava vendendo, algumas pessoas ajudavam a gente. E ali a gente chegou o dia que era pra minha filha Scarlett nascer, a gente já tinha combinado tudo. Aquela minha amiga lá no Piauí, que o marido dela disse que eu não ia prestar, que não ia dar certo eu viver com a Avelino, porque eu não ia ser uma boa esposa. Aí a gente já era muito amiga, então ali eles me convidaram pra mim ir pra lá, com as crianças tudo, meu esposo, a gente foi todo mundo, porque já fui pra ter a Scarlett. Aí lá eu me internei na noite que foi pra ter ela, e quando o dia amanheceu eu já não sentia dor, e eu sofrendo ali, porque a barriga dura, eu tava me sentindo mal, e a fraqueza, e a menina não nascia, já não tinha mais dor. Aí eu pedi a pessoa que tava comigo, que era uma amiga da gente, até uma sobrinha do meu esposo Avelino, para ligar pro meu tio que morava naquela cidade, que eu tava precisando de ajuda dele ali, como ele era muito amigo dos médicos daquela cidade, bem conhecido. Aí ele atendeu minha ligação, aí ele na hora entrou em contato com o médico amigo dele, que veio no hospital, e logo que ele chegou, ele colocou um soro, me deu uma injeção, ele mesmo fez meu parto, a menina nasceu rápido. E ali eu fiquei aqueles dias que era pra ficar indo no hospital. Aí depois eu fui pra casa da minha amiga de volta, ficar lá, fiquei quase um mês na casa deles, esperando logo terminar o resguardo, né? Mas mesmo assim a gente nem completou os dias. E ela achando que eu ia dar a menina pra ela, que ela tinha me pedido ainda quando eu tava grávida, essa menina. Aí eu disse, minha comadre, eu não tenho coragem de dar minha filha. Ela insistiu, ela queria porque queria que eu desse a menina, que ia criar, ia fazer o melhor, mas eu disse, não, eu não posso dar minha filha. Aí eu voltei pra aquela cidade onde a gente estava ali, para aquele local. Só que ali a gente não estava indo bem naquele trabalho da venda de frango, estava dando para se manter. Aí a gente decidiu ir para uma cidade onde os parentes do meu esposo Avelino moravam lá. E lá, ao chegar lá, ele já arrumou uma casa, aí logo ele botou um bar, botou uma sinuca lá também, e ficou trabalhando naquilo por muito período ali. E eu cheguei com aquela menina, eu também estava com anemia muito alta mesmo, que eu vivia passando mal. E a criança também só vivia com problema de saúde, por conta dela, ela ficou com anemia também. E eu procurando me tratar, mas nunca conseguia resolver aquela situação. Aí a gente teve que mudar de casa, que aquela ali o dono pediu, a gente foi para outro lugar, ali a gente colocou o mesmo trabalho, era o bar e uma sinuca. E aí ele sempre saía para ir jogar baralho. Até que chegou um tempo lá que ele chegou a se aposentar. Ele se aposentou, recebeu um bom valor em dinheiro, fez uma compra de tudo que estava precisando. Porque ali a gente ficou numa situação tão difícil que era a cunhada dele, era o irmão dele que ajudava a gente com alimento. As minhas filhas precisavam de uma roupa, tinha que eles ajudarem com roupa, aí já passou
a precisar de estar usando a roupa que os outros davam, que não queria mais, era calçada, a roupa. A gente passou a sofrer muito com essa situação que a gente estava ali. Aí um certo dia ele saiu para ir tirar o dinheiro, e ele não voltou. Ficou até chegar de noite e perdeu todo o dinheiro que ele tinha ganhado. Daquele dia em diante ele teve que começar a comprar fiado nos comércios porque não tinha nada em casa. E até que ele arrumou um serviço lá pela prefeitura, na limpeza da cidade, roçar lá, contratar pessoa. Aí ele conseguiu ganhar mais algum valor em dinheiro. E eu ali naquela luta, sempre doente, com problema de saúde. Aí minha filha já estava bem grandinha, aí o médico me proibiu de amamentar ela por conta da minha saúde, que eu estava com uma anemia muito alta e precisava fazer o tratamento. Ali eu fiz o tratamento daquilo, fiquei mais ou menos bem. Aí acabou que eu fiquei grávida novamente. Eu engravidei e dessa gravidez eu quase moro no hospital. Quase fiquei 3 meses internada no hospital porque era com ameaça de aborto direto. Quando eu vinha pra casa, que ele me dava alta, eu não passava 3 dias, eu voltava novamente. E isso passou por 3 meses eu nessa situação. E essa menina doente também, teve vezes que eu e ela tinha que ficar internada. Eu e a Scarlett, a gente ficava internada no hospital. Passando muito mal mesmo, ela com falta de ar, uma dificuldade muito grande que ela tinha para respirar. E eu e ela internada e as outras crianças ficavam lá, só com o pai delas. E aí chegou um dia que eu decidi ir no Piauí, para mim passar por um médico lá, para ver minha situação. Quando eu melhorei um pouco, eu tava já bem melhor, aí eu fui para passar pelo esse médico. Só que eu fui de ônibus. Aí quando eu cheguei lá, que eu passei no médico, ele falou que eu tava com ameaça de aborto e que aconselhou eu a me internar para poder fazer um tratamento, pelo menos uns 20 dias internado, porque senão não tinha como. E ali eu não obedeci, eu tinha que voltar para aquela cidade por conta de muitas dificuldades. Eu voltei, só que quando eu tava de volta, chegou já em uma cidade bem próxima dessa cidade, aliás, a minha filha, aliás, começou a chorar, com muita dor de barriga, que era a Scarlett chorando. E eu tinha levado ela e minha filha mais velha, a filha Maria. Essa menina chorava que se contorcia. Aí eu peguei e coloquei a barriga dela na minha, e eu, grávida, ali, ruim, não tava bem. Mas aí quando eu botei ela parou de chorar e dormiu. Só que próximo de chegar naquela cidade, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha barriga. Aí quando eu desci lá naquela cidade que o ônibus parou, eu ia no banheiro. Antes de eu chegar na porta do banheiro, aquela hemorragia desceu com tudo ali, caíram uns pedaços de sangue coalhado. E eu queria entrar e o homem não deixava, que eu tinha que pagar. Eu tinha descido sem nada, só com as crianças segurando na mão de uma e a outra do lado. E ali uma mulher viu e brigou com ele: você deixa essa mulher entrar aí agora, você não tá vendo a situação dela, você vai proibir a mulher entrar dentro do banheiro dessa situação. Ali era tanto sangue que descia que eu não sabia o que fazia. Eu só voltei ali dentro do ônibus, peguei as coisas e desci ali, sem falar nem pro motorista, não falei nada, só liguei pra Avelino, contando a situação que eu tava e que eu tinha descido ali pra procurar na emergência, uma ajuda ali no hospital. Aí eu fui pra aquele hospital buscar aquela ajuda ali. Quando eu cheguei lá, eles perguntaram de onde que eu era, eu falei, ele disse que não ia me atender, que o médico lá não gostava do médico da cidade que eu era. Eu pensei, mas o que eu tenho a ver com o médico? O que eu tenho a ver com cidade, com política? Era por conta de coisa de política. Eu ali passando mal, perdendo todo o meu sangue, com 2 crianças, andei na rua para chegar lá, o sangramento descendo na rua, eu andando com aquelas bolsas, aquelas 2 crianças. Aí a mulher me viu naquela angústia, se aproximou de mim e disse: olha, meu esposo, ele faz viagem assim, frete. Se você quiser, a gente chama ele agora para ele lhe levar para sua cidade. É o único jeito que você tem que fazer. Você não pode ficar aqui, que você não vai ser ajudada. Ali ela me ajudou a me trocar de pano, de roupa, que eu tava toda ensanguentada, me lavar. Aí eu fretei o carro sem saber de nada, só peguei esse carro e fui. Aí quando eu cheguei lá, meu esposo já estava me esperando, tinha um irmão meu lá também, eles estavam no festejo trabalhando. Só pegaram as crianças, levaram para casa e me levaram para o hospital. Ali eles pagaram aquele homem era muito amigo do meu esposo, então ele abaixou muito o valor que ele tinha pedido para ser pago ali por aquele frete que ele me levou para me salvar. Eu fui para o hospital, ali eu já fiquei internada, tomando medicação, aquele sangramento todo parou. Aí eu fiquei uns 5 dias internada. Quando estava com 5 dias já de internada, me mandaram para casa. Eu não estava sentindo dor, sentindo nada. Aparentemente eu estava bem. Só que eu fui para casa naquela manhã, e quando foi à noite, pela madrugadinha, eu comecei a sentir umas cólicas. Aí eu fui no banheiro.
Quando eu sentei ali no vaso sanitário, deu uma dor forte. Forte, uma dor tão grande que foi uma força, mesmo sem força ali, que eu tava muito fraquinha. Era só de uma rede para a cama e pronto, não fazia mais nada. Ali a criança caiu dentro do aparelho sanitário morta. Aquela criança já estava morta há dias, ela deve ter morrido afogada no sangue. E eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Quando eu vi a criança caiu no vaso sanitário, eu meti a mão ali, peguei ela. Quando eu olhei, ela tava com a mãozinha no coração. Ali me deu uma dor, eu dei um grito, chamando todo mundo para me ajudar. Nesse dia, minha mãe tava ali. Também ela tinha vindo visitar a gente e passar um dia ali naquele lugar. E ali a gente pegou essa criança e eles foram fazer o enterro dela. E eu fiquei em casa sem tirar as placentas muito tempo ali, e a minha mãe foi embora e eu fiquei ali tomando medicação, que disse que as placentas ia sair nada. E eu sofrendo, doente. E aquelas crianças ali sofrendo também, porque a gente passava muita necessidade, a gente não tinha o que comer. Ali aquela luta, quando comprava a prazo, já não dava direito nem para pagar, faltava alguma coisa. E a alimentação era muito fraca. Para vestir uma roupa, os outros tinham que dar. Tudo era ajudado pelos outros. Aí eu tive que voltar para a cidade da minha mãe para pedir ajuda na saúde de lá, para fazer uma coretagem, tirar aquelas placentas, que eu já tinha tomado tanto remédio e aquilo não saiu. Aí lá eu fui pro médico, lá ele fez cru. Ele foi uma dor tão grande como eu nunca senti na minha vida. Arrancar aquilo pedaço por pedaço, com aqueles ferros tirando, não me deram anestesia. Fizeram aquilo dali cru, eu senti a dor tão grande que eu tremia, que na ponta do dedo o suor pingava. E ali o médico viu o meu sofrimento, mas ele fez cru, sem anestesia, sem nada. Mas aí ele arrancou tudo daquilo que estava dentro e lavou tudo. E aí depois eu fiquei internada ali por vários dias para me recuperar, para ficar bem, porque não foi fácil aquilo dali. Mas eu fiquei, os dias tudo que precisou ficar internada, eu fiquei. Depois eu voltei para casa da minha mãe ali, naquela cidade, para me recuperar daquela situação que eu tinha passado. Ali eu já estava bem melhor, já podia viajar. Voltei para o Piauí, lá para onde meu esposo, com a minha filha, que eu tinha trazido ela, que ela é minha filha Scarlett e minha filha Maria. Sempre eu trazia a mais nova e a mais velha comigo, porque ela era pequenininha também ainda. Aí eu tive aquele aborto e aí continuei naquela situação ali e trabalhando junto com meu esposo ali. Eu ajudava ele nas vendas, ajudava ele, tinha aquela sinuca, e eu ajudava muito ele ali naquilo, mas ao mesmo tempo tinha dia que eu passava mal, uma fraqueza muito grande, não conseguia me recuperar direito. Aí depois eu fui lá num centro espírita buscar ajuda, participei de um trabalho lá. Esse trabalho lá era com a magia negra, onde eu fui buscar ajuda. Foi eu e uma pessoa conhecida minha, e a gente ficou nesse local até pela madrugada participando desse trabalho, que eu fui buscar ajuda lá em relação a tudo que eu tava passando, que eu não tava conseguindo resolver. Por mais que eu fizesse tudo que eles mandassem, eu não tava resolvendo. Parecia que cada vez tudo piorava para mim, porque ali eu sofria naquela cidade. Eu e minhas filhas, a gente passava fome, passava necessidade, mesmo o nosso cunhado ajudando, mesmo a cunhada do meu esposo ajudando. Eles sempre me mandavam chamar minhas filhas para ir para lá, para ajudar eles a fazerem algumas tarefas, algumas coisas lá, para elas ganharem alguma coisa, né? E aí um certo dia elas tinham ido para lá para fazer umas coisas, e meu filho Júnior saiu. Ele era uma criança ainda, pequeno, e quando era muito escuro nessa estrada, um homem vinha numa moto uma carreira mesmo desequilibrada, porque não precisava tudo aquilo. E o menino vinha atravessando e ele barrou nesse menino. Esse menino foi cair longe, aí foi um desespero, porque esse menino foi ter que levar as pressas para o hospital, com a testa machucada, o nariz quebrado, sangrando muito. Aí a gente correu lá para esse hospital e ficamos com esse menino lá nessa luta. Graças a Deus que foi atendido rápido na emergência lá. E ele chorava muito por conta da dor. Aí quando passou mais uns dias, aí ele já estava bem. Aí meu filho David gostava muito de sair, mais um primo que ele tinha lá, para ficar nas praças brincando. Lá nesse dia, ele estava brincando na praça, mais um amigo dele, apareceu um cachorro que mordeu ele. E nesse dia, esse cachorro mordeu 27 pessoas na cidade. Era um cachorro que estava doido na rua mordendo as pessoas. E daí então esse menino teve que ser levado às pressas para o posto de saúde, para aquela emergência, onde lá lotou de pessoas mordidas por o mesmo cachorro. Aí esse meu filho teve que fazer as medicações, o tratamento. Ele ficou doente por uns dias, porque a perna dele ficou muito feia com a mordida que o cachorro mordeu ali, mas a mordida foi forte, só que ele mordeu e logo saiu. Ele tava babando muito e só mordendo gente na cidade. Aí esse menino ficou doente por uns tempos, tendo umas crises estranhas. Era um nervosismo, ele tremia, ele ficava muito estranho. Aí a gente cuidando dele até que ele melhorou. Ali as minhas filhas estudando naquelas escolas.
Ali a sorte é que na escola tinha alimento. Ali então eles iam de manhã para a escola, eles lanchavam na escola, meio-dia eles almoçavam, aquelas que estudavam à tarde sempre jantavam, já vinha para casa, já tinha jantado, porque ali a gente dava graças a Deus que na escola dava aquela comida para aquelas crianças. Porque a gente que um dia teve tudo, estava ali naquela situação, passando por aquela humilhação das crianças passar fome, e a gente dá graças a Deus com a ajuda dos parentes que tinha ali, que um dava roupa, outro dava um calçado, outro dava um remédio quando adoecia, outro dava um lanche, porque tudo era difícil, aquele tanto de criança, pra gente dar de tudo que eles precisavam. E ali a gente continuou naquela cidade por muito tempo ali naquele sofrimento.